time que tecnicamente é um pouco superior a ela e que coletivamente, até agora na amostra do ano, é bastante superior, né? O Cruzeiro vem jogando bem há algumas partidas. O Flamengo faz um ano que é muito bom, embora na Copa Libertadores tenha tido algumas partidas abaixo do que deveria fazer, e no jogo de hoje foi superado pelo Cruzeiro na maior parte do tempo. Muitos detalhes, né? Muitas coisas interessantes. Eu e o Eugênio conversávamos antes de entrar no ar. Fazia tempo que a gente não via o Rossi trabalhar da forma como trabalhou hoje. Pois é. E essa é a equipe que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? E ele foi, num determinado momento da partida, responsável pela manutenção das chances do Flamengo, porque se o Caio Jorge faz aquele segundo gol de fora da área, o chute que ele toca e a bola vai no travessão, 2-0 ali naquele momento, talvez a vitória do Cruzeiro fosse um resultado mais evidente e que não tivesse acontecido só no fim, como foi o que houve, né? Com o pênalti já no final do jogo e o gol do Gabriel, que começou a partida no banco. Perdendo o pênalti e fazendo o gol. Que mostra que as coisas elas podem ser emocionantes de diferentes maneiras. Mas, a respeito do momento do Cruzeiro, acho que dá para a gente dizer que, enfim, as pessoas que são responsáveis pela tomada de decisões, que resolvem as coisas, que ditam os rumos no clube, resolveram dar suporte, dar apoio à comissão técnica, em vez de ficar procurando ou aceitando os dedos que são apontados para a cabeça de treinadores sempre que as coisas vão mal. Então, o que tem acontecido no Cruzeiro? O Leonardo Jardim recebeu autorização para trabalhar em relação à ideia de jogo, escolha de jogadores, da forma que ele acha correta. Independentemente de serem contratações de peso, independentemente de serem jogadores de personalidade, sim, ele está fazendo o que ele acha certo fazer. E o Cruzeiro está, enfim, se aproximando do nível coletivo que o elenco do Cruzeiro nos estimula a pensar, né, naquilo que é possível fazer. Eu acho que a vitória de hoje não coroa nada, mas reforça que o momento é bom e reforça os motivos pelos quais o Cruzeiro alcançou esse momento. Na realidade, né, Birner, a gente parar para pensar, uma vitória sobre o Flamengo não sustenta um campeonato inteiro de mais 31 rodadas. O Cruzeiro tem que continuar evoluindo, tem que estar lá em cima e tudo. Mas olha para o momento do Léo Jardim, para o momento das escolhas que foram feitas, do caminho que foi trilhado, é um carimbo importante nesse trabalho, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Eugênio, Breler, aos fãs e às fãs do esporte. Concordo plenamente, porque mesmo sendo um campeonato de pontos corridos, não há uma decisão direta, a não ser que chegue ali numa última rodada, ou penúltima rodada, dois clubes disputando, há algumas vitórias que pesam mais pelo que os clubes têm feito nos últimos anos. E são as vitórias contra Flamengo e Palmeiras. Isso. Né? São vitórias que carimbam, como você gosta de dizer, como você falou agora, um time que parece em ascensão. O torcedor do Cruzeiro confiava na ascensão antes do jogo, depois do jogo ele confia muito mais. Claro. Do que se tivesse vencido respeitosamente Fluminense, São Paulo, Inter, Vasco, até o Atlético. Talvez a vitória fosse mais prazerosa, mas como confiança para um time que o torcedor pretende ver se estabelecer no primeiro escalão, ou pelo menos na briga por uma das vagas diretas da Libertadores, quem sabe por um título, o resultado tem um peso enorme. E eu acho que fica uma coisa que eu tenho certeza que os torcedores dos outros clubes deveriam pensar, porque todos os clubes já viveram situações parecidas com o que eu vou dizer, mas eu acho que ninguém aprende. Futebol se faz coletivamente e não com nomes de jogadores. As histórias, o quarteto mágico, tais jogadores são os mais técnicos para jogar, o craque sempre precisa ter espaço. Esse tipo de coisa que a gente sempre ouve quando um time contrata jogadores que às vezes não querem jogar sem a bola, que não se encaixam, que tecnicamente são mais capazes, deveria acabar depois do jogo de hoje. Deveria acabar depois dessa temporada. Mesmo que o Cruzeiro não seja campeão, porque uma coisa é certeza. Se o Cruzeiro estivesse preocupado em escalar Dudu, Gabigol, todos os seus principais jogadores, suas estrelas contratadas, nesse momento, o Cruzeiro não teria os pontos que tem na tabela de classificação e jogaria um futebol bem pior do que joga quando a gente pensa em termos de resultado. É verdade. Cruzeiro que, Eugênio,
colou no próprio Flamengo, né? Flamengo 14 pontos, o Cruzeiro vai a 13, fica a 3 pontos do líder Palmeiras. Olha a situação do Cruzeiro com 7 rodadas, hein? Tá a 3 pontos do líder, tá no G4, né? E isso diz muito sobre esse trabalho, a gente pode falar recente, ele teve tempo para trabalhar, mas não tinha saído do Dudu e tal, ainda tinha coisa do Dudu e Gabigol. Esse trabalho, ele é recente. O resultado desse trabalho, ele começa a aparecer recentemente, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, para os companheiros. É natural, porque nenhum trabalho vai aparecer num estalo de dedos, nenhum técnico chega e com, às vezes, um dia de treino, às vezes sem dia nenhum de treino, né? O cara já assume e vai colocar o time no campo. Você não pode achar que isso vai dar certo, né? O trabalho é construído. O Leonardo Jardim não fez pré-temporada com o Cruzeiro, né? Pegou o time na reta final do Campeonato Mineiro. Depois teve ali um período entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro para fazer um trabalho. Mas ainda assim demorou um pouco para o time engrenar. Eu falei no dia, quando o Cruzeiro venceu o Bahia, que ele estreou ali no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E aí venceu o Bahia, venceu o Vasco e vence o Flamengo. E no meio do caminho ainda venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Sim, sim. Teve aquele ensaio contra o São Paulo, né? Que não foi um mau jogo também. Né? Também não foi. Ali já era um processo. Já era um processo, já. Mas esses dois jogos, para mim, especialmente, né, no Mineirão, o jogo de hoje com o Flamengo, o jogo com o Bahia, são as grandes atuações do Cruzeiro nesse momento que indicam esse caminho de crescimento. Eu anotei uns números aqui, né? O André falou sobre isso, né? Que a gente comentava sobre como estava trabalhando muito o Rossi. Eu fui buscar. O Cruzeiro finalizou hoje 11 vezes na direção do gol, 17 no total, 11 na direção do gol. Até então, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo tinha recebido 10 finalizações na direção do gol, de finalizações certas, ou seja, uma a mais. E o Rossi fez hoje 9 defesas, porque ainda teve mais uma depois que a gente estava Lembrando que o Flamengo poupou no meio de semana para estar inteiro nesse jogo. Isso. É um Flamengo inteiraço, né, gente? Flamengo inteiraço. 9 defesas das 17 que ele fez no campeonato, portanto, uma a mais da metade. Ele mais do que dobrou as defesas que fez hoje, que fez no campeonato no jogo de hoje. A gente vai falar sobre os caminhos que levaram o Cruzeiro a essa vitória, mas eu acho que a gente tem que falar também, não pode deixar de falar do Gabi. É lógico. Personagem pesado. São essas histórias do futebol, que os deuses do futebol estão lá em cima e ficam guardando. Era um jogo que o Cruzeiro já poderia ter feito o gol da vitória antes. Ele já tinha tido oportunidades, a coisa estava perto de acontecer, estava muito na cara que podia ser uma vitória do Cruzeiro a qualquer momento, mas o gol só vai sair quando o Gabigol entra. Um Gabigol que ainda gera dentro do próprio Cruzeiro muita dúvida. Um jogador que ainda está num foco parecido com o Dudu, embora ele não tenha, dentro do Cruzeiro, adotado a postura... A reação é diferente. ...reativa do Dudu diante dos fatos, ele ficou na dele e hoje estava muito assim escrito que ele entrando, o Cruzeiro melhor no jogo, poderia aparecer uma chance para ele fazer o gol da vitória contra o ex-clube, que não quis ficar com ele, etc. Aquela situação toda que a gente sabe. E aconteceu. Então, voltas que o mundo dá, voltas que o mundo da bola dá, a história dos deuses do futebol, que guardaram o gol da vitória. E olha que ele entrou tarde, ele entrou com quase 43 do segundo tempo. Teoricamente não daria tempo. É aquele momento, né, Eugênio, conhecendo até o Gabigol, de entrar e ficar invocado, né? Fala, pô, o Flamengo ia reclamar, 43 minutos. Ainda ia reclamar, não ia fazer gol, ia reclamar que teve pouco tempo, que não está sendo aproveitado. Era para ser aquele circo, né? E foi totalmente o contrário. É a lei do ex, né? Uma brincadeira, mas aconteceu hoje 2 vezes. O Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, fez o golaço pro Flamengo. E o Gabi faz o gol da vitória e vira um grande personagem do jogo. Ele rouba a cena de um Cruzeiro que foi melhor, a gente fala muito do trabalho do Leonardo Jardim, mas o gol da vitória é dele, ele é o personagem que atrai muito a mídia, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai falar também de Caio Jorge, é importante porque, claro, os holofotes vão para o Gabigol pela lei do ex, por tudo que aconteceu com ele no Flamengo, por tudo que está acontecendo com ele no Cruzeiro, mas é bom daqui a pouco a gente falar também sobre Caio Jorge, que está numa fase iluminada, como eu disse aqui no começo do programa, cheio de confiança, bota uma bola na trave também, arrisca mesmo, muito participativo, ele que tomou conta ali da posição, né? Na verdade, a gente tem um Gabigol no banco e tal, muito por conta do que o Caio Jorge também tem apresentado, embora os dois em alguns momentos cheguem a jogar juntos, mas hoje, né, Breler, assim, ficou claro para o Leonardo Jardim, pelo início da partida, que são determinados adversários, não dá para fazer essa brincadeira de Caio Jorge com o Gabigol. Aqui a postura vai ser diferente.
E eu acho que muito dessa vitória passa pela escalação do Leonardo Jardim, pela formação tática do jogo de hoje, né, o Breiler? Tudo bem? Exato, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. O Gabigol, né, como o Eugênio falou, é o grande personagem dessa vitória, mas o protagonista hoje do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, porque realmente tomou conta do time, começa a dar a cara dele, e o Cruzeiro de hoje contra o Flamengo tem uma virtude muito importante que incomodou o Flamengo. E o primeiro gol sai dessa forma, a pressão alta. Isso daí já tem sido a marca do trabalho do Leonardo Jardim, e ele muda a estrutura da equipe do Cruzeiro para acomodar essa virada de chave da equipe. Inclusive as peças ele muda, exato, né? Então, para ter o fôlego para fazer com isso. Com Wanderson, com Christian, com Caio Jorge, é um time menos vistoso, mas muito mais intenso, com capacidade de subir essa pressão e incomodar um time que sai muito bem, que é o Flamengo. Então é um grande mérito do Leonardo Jardim. A gestão de vestiário também fala nesse jogo de hoje, porque administrar um Gabigol não é fácil na reserva, com poucos minutos, mas aí, postura exemplar dos dois lados. O Leonardo Jardim privilegiando o time e o Gabigol entendendo o momento dele, que... É isso aí, galera. Essas foram as informações. Como vocês viram, né? Como o Cruzeiro acabou ganhando, só está falando do Cruzeiro. Claro que você vai ver daqui a pouco aqui no canal, né, o vídeo com a transmissão, né, da conferência com o técnico do Flamengo, né, as explicações sobre o jogo. Mas é claro que, mesmo se não for um torcedor que venha trazer as notícias aqui, nós não conseguimos dizer que o Gabigol foi o que eles estão falando, né? Nós vimos que o Gabigol ele foi deixado para o final do jogo e nós já sabemos o porquê. E onde apareceu o Gabigol? O Gabigol fez um chute muito estranho no pênalti, né? Só apareceu praticamente nessa hora, um chute muito estranho no pênalti e fez um gol por causa da vantagem. Porque se fosse dado ao Gabigol, ou melhor dizendo, se fosse dado aos jogadores do Flamengo a mesma vantagem, né, a mesma distância com a bola, o Gabigol nem teria chegado naquela bola. Porém, né, não tem como reclamar, o juiz marcou o pênalti, aceitou o gol e o Flamengo acabou perdendo. E precisa mesmo dar muitas explicações, porque é um time com um elenco muito forte e o elenco inteiro estava em campo e nós vemos o Flamengo perder. Claro que nós sabemos que o Cruzeiro não é um time tão fraco, tá jogando dentro de casa, né? Isso faz muita diferença e quantas vezes nós vimos o Flamengo assustando quando joga dentro de casa, mesmo contra times grandes, né? E isso, é claro, é um ponto aí para o time de Minas Gerais, porque jogou dentro de casa, é uma pressão maior, porém o Flamengo poupou, como nós vimos, né? Os repórteres aí, os comentaristas da ESPN falando, ele poupou o final de semana para jogar, né, agora contra o Cruzeiro, para vir inteiro e veio inteiro, só que nós vimos aí desde o primeiro tempo um jogo um tanto quanto difícil, o Gerson tendo muita dificuldade, né, até mesmo a Arrascaeta, apesar do grande golaço que ele fez, que ajudou demais, colocou o time lá em cima, porém não conseguiu marcar o gol da virada, não conseguiu trazer para casa essa vitória para o Mengão, que faria muita diferença aí, até porque nós vimos, né, o Cruzeiro colou praticamente com o Flamengo no placar do Brasileirão. Claro, eu gostaria de saber a sua opinião, como foi o jogo para você, qual era a sua expectativa? Eu vi muita gente comentando que esperava aí um 3-1, né, talvez até mesmo um 2-0 do Flamengo, esperava que o Flamengo, como poupou e tá vindo aí com um time completo, iria fazer muito mais nesse jogo, mas teve muita dificuldade nas finalizações e até mesmo na criação de lances. Então, deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou desse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, e é claro, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias e clique no sininho, para que você seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, você que deixou o seu like, você que ainda não deixou o like, não faz parte da família Mengão aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, isso me ajuda demais, mostra para o YouTube que vocês estão gostando das notícias e que o YouTube pode mandar para mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!